Olá, 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 meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, aqui é o professor Nelson França. E nós vamos hoje iniciar a nossa fantástica viagem ao mundo do direito constitucional. Direito constitucional, a mais bela e mais importante matéria de direito para concurso público que você possa imaginar. Saber direito constitucional é entender mais facilmente os outros ramos do direito, porque tudo no direito se desdobra, nasce, emana do direito constitucional. Cara, o que eu estou dizendo é que hoje nós começamos a nossa jornada para a tua aprovação no concurso público dos teus sonhos. O cargo reservado para você pelo destino, por Deus, não sei no que você acredita. Mas isso tem um preço. Né? Eu não estou falando de preço material, estou falando de dedicação. Não adianta, você pode botar aqui o nosso Senhor Jesus Cristo dando aula para você. Se você não se dedicar, se você não estudar, se você não fizer suas anotações, se você não fizer questões, não passa, velho. Não passa. Então o que é que eu vou fazer aqui com vocês agora? Eu vou começar contando uma rápida história e mostrando para vocês os 3 passos que vão fazer você passar mais rápido. Se você quer passar mais rápido, veja, eu tô falando isso depois de 20 anos de sala de aula. Eu tô nessa história há 20 anos, vendo alunos serem aprovados, vendo alunos não serem aprovados. E o engraçado é que quem é aprovado rapidamente sempre segue, consciente ou inconscientemente, um rastro, uma trilha, um caminho, uns passos. E quem não passa ou demora muito para passar, segue outros. Como professor, eu tive a vantagem de ver do púlpito, né, da frente da sala de aula, quem estava passando e quem não estava passando, e ver as semelhanças. Quem passa faz isso, quem não passa faz... Que coisa estranha. Essa é a história que eu quero contar. Lá em 2002, setembro de 2002, ó, mais de 20 anos, eu comecei a dar aula. Eu saí da faculdade no começo de 2002, saí da condição de estudante para a condição de desempregado. E terminei a faculdade de Direito, precisava de dinheiro, precisava ganhar alguma coisa. Comecei a advogar, mas a advocacia é muito lenta. A advocacia, você abre um processo hoje, a primeira audiência de conciliação vai acontecer daqui a 1 ano e eu precisava de dinheiro hoje. Ninguém queria, para um novato, pagar antecipado, só queria pagar no final. É normal isso. Eu, novato, não tinha moral para dizer, não, paga agora. Não, ninguém queria. E eu precisava, mas no futuro, ai meu Deus, e agora? Eu precisava de dinheiro, e aí surgiu a oportunidade de dar aulas. É uma coisa que eu já gostava na faculdade, né, de ministrar umas aulinhas como monitor. Eu pensei, é isso, tá pagando quanto? Meu Deus, que massa, eu quero, tô precisando. Eu devia ao FIES, eu devia financiamento estudantil, eu devia a Aplub, um outro financiamento aí, eu devia a um tio meu, eu devia a Deus e o mundo. Eu tinha nessa época de recém-formado uma namorada, e eu chamava ela de meu bem. A Caixa Econômica descobriu e tomou ela de mim. Ela deve estar num cofre da Caixa até hoje. Brincadeira, brincadeira. Eu não tinha bem nenhum, eu tinha dívida. Eu precisava ganhar dinheiro. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a dar aula. Mas eu me sentia um impostor. Sabe aquela síndrome do impostor? Era meu caso. Como é que eu estou ensinando, naquela época, né, você a passar no concurso público se eu nunca tinha feito um concurso público na vida? Aí eu pensei, vou fazer concurso. Vou fazer concurso porque eu estou me sentindo mal. Eu preciso ter moral para ensinar. Eu preciso do exemplo. Eu preciso assim, olha, é assim que se passa. E aí eu fui fazer concurso público, achando que ia detonar. Achando que ia meu primeiro concurso público. Imagina, se aqui é o primeiro colocado, aqui está o primeiro colocado. Aqui estão os aprovados. Aqui o cadastro de reserva. E aqui estava eu. Num bolo gigante de pessoas que nem no cadastro de reserva ficaram, muito menos aprovados. E eu pensei, cara, como assim? Aí eu fui fazer outro, disse, não, tem coisa errada. E lapada de novo. E fui fazer outro. E... disse, não, tem coisa errada. Qual foi a grande vantagem para mim? A
Grande vantagem que eu tive é que, enquanto professor, eu dominava muito as minhas matérias. Direito constitucional, direito administrativo, eu dominava aquelas matérias. Mas nem só de constitucional vive o concurseiro, nem só de administrativo vive o concurseiro. Eu me lascar nas outras, mas para minha surpresa, eu não ia tão bem quanto eu achava que deveria ir nas minhas matérias. Eu estava estudando como eu estudava na faculdade, livros enormes. Sabia a teoria A, B e C, sabia o entendimento do Supremo, do STJ, eu sabia muito. Ou achava que sabia muito, mas eu não sabia do jeito que o concurso público quer que eu saiba. E aqui vai a primeira chave do castelo. A primeira chave que você tem que ter, se você está começando agora, para a gente não ser ingênuo. A banca examinadora não quer saber, não quer medir o teu conhecimento, não quer saber quem estudou mais. O objetivo da banca não é ver quem se preparou melhor. O objetivo da banca é fazer você errar. Então era muito comum eu ler uma questão e dizer assim, tem esse entendimento, mas tem aquele outro. E tem aquela outra corrente. E aí eu ia pela corrente que eu achava mais certa. E a banca não tá nem aí para as correntes. Ela só quer que você diga amém para aquilo que ela acha que é o certo. Quando eu entendi isso, e como foi que eu entendi isso? Como professor, eu estava vendo, como eu falei agora há pouco, um grupinho de alunos que sempre passava. Em toda a sala, os alunos estavam estudando, tal, pum, passou, falando. Eu comecei a falar com eles. Vem cá, você passou? Que massa! Vem cá, como foi que tu estudasse? Vem cá, qual era a tua rotina? Vem cá, e o que é que tu estudava? Vem cá, e como? Mais do que o que, era como você fazia isso? Como você estudava isso? E aí eu vi uma simetria, uma semelhança entre os que passavam rápido e os que não passavam, ou passavam, mas muito lentamente. Aqueles que estavam lá 5 anos estudando, eu não sei você, mas 5 anos para passar no concurso é muito tempo. De 6 a 12 meses é o suficiente, dependendo do seu concurso, 12 meses, dependendo da tua carga horária de estudos, 6 meses. Eu vou falar disso mais adiante. Mas 12 meses é mais que o suficiente para você aparar as arestas, ficar pronto, só esperando o edital. Eu acredito nisso porque eu vi isso acontecer. E aí comecei a aplicar esses passos que eu vinha pescando, né, de um aqui, outro ali, dos aprovados. Eu comecei a aplicar esses passos. E não demorou nada, cara, para eu sair daqui pra aqui. E depois, se não aqui, por aqui, ó. Entre as primeiras. Quando não o primeiro. Quer dizer que eu sou mais inteligente que os outros? Não, ao contrário. Meu desempenho inicial mostra que eu não me destaco em nada. Talvez eu tenha tido uma sólida faculdade, foi uma vantagem, mas você não precisa nem disso. Você não precisa nem ser formado em direito na maioria dos casos. Porque você precisa seguir alguns passos. Aí depois que eu fiz isso aqui, eu pensei, cara, funciona. E será que funciona para mim ou funciona para todo mundo? E eu comecei a falar isso e a aplicar isso nas minhas turmas. E o movimento foi muito parecido dos alunos que aplicaram, obviamente. A maioria nem aplica. Estatisticamente falando, eu cheguei à conclusão de que apenas 10% daqueles que entendem os 3 passos para a aprovação, apenas 10% aplicam e, claro, passam. E agora, esse primeiro bloco da aula, eu quero mostrar exatamente isso para você. Eu quero mostrar os 3 passos e eu garanto a você. Eu vi isso nos últimos 20 anos, cara. 20 anos, não são 20 dias, não são 20 semanas, são 20 anos. Vendo quem aplica os 3 passos passar. E quem não aplica, ou aplica meia boca, não passar rapidamente. Não é uma promessa baseada no. Não, não, não. É estatística e é um conhecimento verificável. Percebe? Funcionou para mim, funcionou para os meus alunos que aplicaram nesses últimos 20 anos. Tenho centenas, talvez não, certamente milhares, 20 anos, milhares de aprovados em concurso público. É engraçado quando eu entro numa delegacia como advogado, tem sempre um escrivão, um agente, um delegado, diz assim, professor! Quando eu vou para um tribunal, não importa, professor! Justiça do trabalho, justiça eleitoral, não importa. Mas por quê? 20 anos aplicando uma técnica. Eu não estou dizendo que é a única que funciona, eu estou dizendo que essa funciona.
essa eu testei, essa os meus alunos testaram, funcionou para mim, funcionou para eles e vai funcionar para você. Basta você seguir 3 simples passos. E quais são esses 3 simples passos? Eu acho isso tão importante, mas tão importante que antes de começar qualquer turma, eu sempre falo isso. E é engraçado, 10% em média aplicam. Os 90% continuam estudando. Quais são esses passos? Primeiro passo. Adivinha? Tem que estudar, caboclo. Tem que sentar a bunda na cadeira e ler o livro. Não qualquer livro como eu fazia. Aqueles livros enormes, sair da faculdade com livros enormes. Alexandre de Moraes. Não. Pedro Lenza é uma bíblia, é mais grosso que a bíblia. É desse tamanho. Você tem que estudar por livros objetivos. Livros voltados para concurso público. Por exemplo, os livros de resumo da Saraiva. Eu estou falando de direito constitucional, tá? Eu não sei raciocínio lógico, eu não sei gramática, mas em direito, os resuminhos da Saraiva são maravilhosos. Eles não esgotam o assunto. Eu não esgoto. Não esgoto. Mas nesse primeiro passo é mais do que o suficiente. Gosto muito também na verdade é o meu favorito, o livro do professor Nelson França. Que também é um resumo. Quando eu falo resumo, não quer dizer que está incompleto, está dizendo que ele é objetivo. Ele diz assim, o que é que a banca examinadora pensa? Ah, é assim, é? Amém. Pronto, acabou, sem discussão. Ó, nesses casos tu marca isso, naqueles casos marca aquilo. Pronto, acabou. O meu está esgotado. Mas talvez você pesquise lá, tá dando um livro, e aí talvez esteja, quando você estiver assistindo esse vídeo, pronto, talvez não sei. Hoje ele está esgotado, tá bom? Mas Saraiva tá lá, firme e forte. Ora, meus amores, esse é o primeiro passo. E aí eu vou te dar um exemplo. Você foi estudar hoje, por exemplo, o artigo 5º. Artigo 5º, o maior artigo da nossa Constituição. Gigantesco esse artigo. Você está estudando o artigo 5º. Estudou, sei lá, demorou 4 dias para terminar o artigo 5º. Gigante, você assistiu a aula aqui da nossa isolada, você leu o livrinho, você demorou, sei lá, 4 dias. Talvez você tenha demorado 2, talvez tenha demorado 1 semana, não importa muito, cada um no seu ritmo. Mas você terminando o artigo 5º. Agora você vai estudar um segundo assunto. Vou botar aqui outra matéria, para você não achar que é só uma matéria por vez. Vou botar aqui atos administrativos. Direito administrativo aqui. Só um exemplo, tá? Enquanto você estuda atos, você está no segundo e mais importante passo. Você está fazendo questões. Questões de quê, Nelson? Do assunto que você já terminou. No meu exemplo, artigo 5º. Cara, 10 questões por dia. 10 questões por dia não é muito não, é pouquinho, mas é todo dia. É de domingo a domingo, 10 questões por dia, todo santo dia. Enquanto estuda, por exemplo, atos administrativos. Tá? Estou estudando atos e fazendo 10 questões. Demorei 3 dias ou 4 dias ou 1 semana não importa, terminar atos. Todos esses dias eu fiz questões do artigo 5º. Pelo menos 10. 10, no mínimo 10. Meia horinha do teu dia no máximo. Todo mundo consegue meia horinha ali. Se você cortar o tempo no Instagram, você consegue mais do que meia horinha no dia para fazer questões. Aí, presta atenção agora, o pulo do gato, presta atenção. Terminei atos administrativos e vou estudar, por exemplo, concordância, lá em português. Concordância. Poderia ser outra matéria, poderia ser a mesma matéria, sim, mas eu estou mudando de matéria para você ver que pode ser a mesma matéria, pode ser só constitucional, pode misturar com outras matérias. Você vai agora estudar concordância. E enquanto estuda concordância, você está fazendo questões do artigo 5º e de atos administrativos. Não são 10 e 10, não. 20, não, são só 10 mesmo. 5 e 5. Ou 3 e 7.
E aí você vai notar duas coisas. Duas coisas. Na primeira semana de estudos, você vai notar já duas coisas. Cara, uma semana de estudos, você vai notar, primeiro, que as questões do artigo 5º, no meu exemplo, começam a se repetir. As questões começam a se repetir. E ao longo do tempo, ao longo dos meses, você vai ter feito todas as questões possíveis e imagináveis da tua banca examinadora para o artigo 5º. Vai ter feito tudo. Vai ter feito tudo, cara. Você vai naturalmente, esse é o segundo ponto, naturalmente aumentando o volume das questões. Como as questões começam a se repetir aqui, você está estudando concordância, mas está há uma semana estudando o artigo 5º, então você começa a se repetir, você passa menos tempo nele. Aí você vai naturalmente aumentar de 10 para 20, de 20 para 30, de 30 para 50. É natural isso acontecer no mesmo intervalo de tempo, em meia horinha. Para você ter uma ideia, os meus mentorados hoje fazem de 200 a 300 questões por dia. Não faz isso agora, não começa assim, senão você vai se frustrar e vai deixar seu sonho para trás. Começa com 10, olha o que eu tô dizendo. Vai aumentando para 20. Eita, tô fazendo 20 em 20 minutos, em 15 minutos. Opa, vou aumentar para 30. Chega um momento que elas estão se repetindo tanto, se repetindo, que você bate o olho e já sabe a resposta. Você vai passar o quê? Alguns segundos numa questão. Aí você vai aumentando, aumentando, aumentando. Percebe? Chega um momento que você. Eita, terminei concordância, bota a concordância aqui. Terminei sabe lá Deus o quê? Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Chega um momento que você tá. Na maioria das matérias, a maioria dos assuntos, você já tá só aparando as arestas. As questões estão se repetindo, se repetindo. É essa o grande segredo para aprovação. É fazer um número de questões grande o suficiente para que no dia da prova você faça questões idênticas ou muito, muito parecidas. Ou são idênticas ou muito parecidas. Percebe? Você já fez todas as questões possíveis e imagináveis dos assuntos, da maioria dos assuntos do seu edital. Talvez não todos ainda, mas seja, quando saiu o edital, surgiu o edital, você vai. Surgiu o edital, não, chegou o dia da prova, você vai fazer provas, questões idênticas ou parecidas. Você vai fechar a prova, ou fica muito perto disso. Todo mundo conhece pelo menos um doidinho que fecha as provas de concurso. Ou tira em primeiro lugar em tudo. Ou esse cara é mais inteligente que os outros? Não sei. Talvez seja, mas não precisa ser. O que precisa é de técnica. Também conheço gente super inteligente que nunca passa. O que falta é técnica. O que falta é um passo a passo. E eu tô te dando isso. Mas aqui vem a parte que dói. Preste atenção agora. O terceiro passo acontece porque, sei lá, você hoje fez 30 questões. E dessas 30 questões do dia de hoje, você já não está mais começando, né? Você vai começar com 10. Mas das 30 questões que você fez hoje, você errou, por exemplo, sei lá, 18. Isso dói. Você está estudando e você errou no começo, principalmente, que você ainda não está familiarizado com a linguagem da banca. A gente erra mais do que o normal. Por isso que eu não quero que você comece com 100, porque dói. Começa com 10. Das 10, você errou 6. Tô chutando aqui, das 30 você errou 18, ou 20, ou 12, sei lá, não importa. Não importa. Isso dói, só que essa dor é necessária para o nosso crescimento. Eu vou te explicar por quê. Cada questãozinha que você errar, errei 18, foi? Fui. Eu tenho aqui no terceiro passo 18 oportunidades de fazer a revisão. Meus amores, preste atenção no que eu vou dizer. O nosso cérebro, a nossa memória funciona pela revisão, pela repetição. A nossa memória funciona de duas formas, ou pela emoção ou pela repetição. Lembra do seu primeiro beijo? Por que você lembra do seu primeiro beijo se aconteceu há não sei quantos anos atrás? Não lembra o que tomou no café da manhã, mas lembra do primeiro beijo. Por quê? Porque houve uma forte carga emocional. Lembra da primeira vez quando você perdeu a virgindade? Você não lembra o que comeu no almoço de ontem, mas lembra quando perdeu a virgindade que foi há não sei quantos anos. Por que você lembra de forte carga emocional? Só que não dá pra gente se emocionar estudando para concurso público. Não dá pra se emocionar com isso.
A inviolabilidade do domicílio. Ah, meu Deus, o domicílio é inviolável. Não dá para se emocionar assim. Então, a outra forma de memorizar, se não é pela emoção, é pela repetição. Repetição. Por isso que as questões são tão importantes. Segue os passos, tá? Não adianta fazer questões sem estudar o assunto. Você vai chutar. Não adianta. Agora, estudei o assunto. Vou fazer questões, fazer questões, fazer questões. E como é que eu repito para memorizar, para gravar aqui a informação? Para cada errinho, eu reviso. Revisão não é ler o assunto todo de novo. Eu errei uma questão aqui do inciso 11 do artigo 5º. Cara, cadê o inciso 11 do artigo 5º? Eu tenho que revisar isso. Eu vou revisar isso. Eu vou revisar o inciso 11 do artigo 5º. Eita, eu errei de novo essa mesma questão no futuro, ó. 3 dias depois eu errei a mesma questão de novo, porque foi posta de uma forma diferente. Eu vou revisar ele de novo, revisar ele de novo. Essa é a parte dolorosa, por quê? Dolorida. Por quê? Porque a gente aprende na nossa sociedade que errar é errado. Quando você lá no primário errava a provinha, você tirava nota baixa. Seus pais brigavam, reclamavam com você. Seus colegas mangavam, tiravam onda. Burro, burro, isso dói, errar dói. A gente é treinado só para acertar. Ou a gente acerta ou a gente se omite. E aí a gente não cresce. A gente tem que errar. Só que não preciso associar o erro à dor. Percebe? Eu posso mudar essa chave e pensar, cara, aqui eu tenho 18, no meu exemplo fictício, 18 oportunidades de revisar. Eu errei 18 artigos, eu errei, sei lá, não importa, depois eu explico para você o que é artigo, se você não é da área, artigo, inciso, parágrafo, não te apega a isso. Mas eu tenho 18 chances de revisar, de fixar essa matéria que eu não entendi muito bem ainda, por isso que eu estou errando, na minha memória. Isso dá certo? Isso dá muito certo. Isso dá muito certo. E a dependendo da carga horária que você tiver, né, tem gente que trabalha manhã, tarde e estuda só à noite. Com família, com filhos pequenos. Cara, esse cara talvez precise daqueles 12 meses de estudo. Tem gente que tem o dia inteiro livre, só estuda para concurso, sustentado pelos pais, pelo cônjuge. 6 meses você vence qualquer edital. Qualquer edital. Talvez não em 100%, mas o suficiente para garantir a tua aprovação. Agora, tem que fazer isso com técnica, seguindo essa ordem. Para cada assunto que eu deixar de estudar, que eu terminar, eu vou fazer questões dele para o resto da minha vida de concurseiro. Começa pequenininho, mas vai crescendo. Final de semana tem tempo mais livre, faz mais questões. Agora, não adianta fazer 100 questões, cometer 50 erros e não revisar os 50. Eu prefiro que você faça menos. 30, cometi, no meu exemplo, 18. Cadê os? Onde é que eu acho isso? Onde é que está falando aqui no artigo 5º, ou em atos, ou em concordância, ou seja lá do que for, que isso aqui não é letra A e sim letra B? Que que esse item não é verdadeiro e sim falso. Cadê o erro? Pesquisa isso. É pesquisar, é revisar de maneira pontual, com uma mira de raio laser. Onde eu errei esta questão? Percebe? Isso fez toda a diferença para mim. Isso fez toda a diferença para os meus alunos aprovados. Isso fará toda a diferença para você. Eu tenho a mais absoluta certeza. E aqui, você está entre amigos, está numa comunidade segura e saudável para te guiar exatamente pelo caminho, pelo mapa da aprovação. Ok? Eu vou ficar por aqui. Um beijo no coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.